entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Vamos lá, faz a abertura, por favor. Mais um encontro da Sociedade Exploradores de Parques. Estou aqui eu, Felipe Trindade, hoje, junto com meus colegas Bruno Rodrigues, Mayara Blanco e Greg Fonseca. E hoje o nosso tema, a nossa discussão, nossa sessão de terapia disneira, é sobre atrações retematizadas, né? A Disney tem essa tendência de atualizar ou retematizar ou modificar suas atrações, mas no fundo eles sempre voltam à mesma atração, né? Por que isso? Porque bem recentemente, né, a gente teve três ou quatro rides retematizados que reabriram os parques depois de uma reforma, ou depois de uma retematização, de uma atualização, né? A gente teve a Big Thunder Mountain, que reabriu no Magic Kingdom, teve o Buzz Lightyear no Magic Kingdom, teve a Rock 'n' Roller Coaster no Hollywood Studios, eu esqueci de quais outras mais. Mas é isso, a gente tem ao longo da história, até bem recente aí, da Disney, muitas dessas retematizações. A pergunta sempre que fica vale a pena retematizar? É uma coisa que agrega valor pro visitante ou é melhor derrubar e fazer uma nova do zero? Eu vou fazer um desafio aqui, antes de mais nada, antes da gente entrar em quais, comentar e tal, fazer tipo uma pergunta bem rápida, tipo assim, você fez essa pergunta, vale a pena retematizar? Aí vocês respondem sim, não, apenas sim, não. Aí depois a gente começa a cavucar. Pois é uma pergunta armadilha, para você juntar tudo na tua cabeça que você pensou, todas as atrações, parques inclusive, e jogar todo mundo de saco e ver o que pesa mais. Eu vou dizer com tristeza, sim, vale a pena retematizar. Felipe, nesse momento não escutamos nada, é um segredo, não escutamos a voz de Felipe. Não, seu microfone morreu mais uma vez, Felipe. Enquanto Felipe checa o microfone, vamos ver Mayara. Mayara, sim ou não? Vale, sim. Vale sim? Sim! Greg, isso, né? Sim ou não? Eu acho que vale a pena. Vale. Então, Felipe, vamos ver se Felipe já consegue se comunicar. Nesse momento, não. Vamos ver, vamos guardar. Ih, Felipe tirou. Gente, Felipe, você que está no ouvindo, Felipe tirou. O que ele vai fazer? Fala, vale sim ou não? Hoje tá difícil aqui, as coisas, a tecnologia não tá nada ajudando aqui. Mas agora tá de boa. A resposta pode ser, depende. Não. É tipo, mas eu gosto mais de Paris ou Londres. Não, tem que ser sim ou não. Então sim. Tá bem. Cara, 100% de sim? 100% de sim, a gente é muito fraco. Deus do céu. Caramba, Mayara, começa, vamos lá. Eu já vou justificar. É melhor retematizar, considerando que nem sempre vai ser possível tirar tudo e começar de novo, é melhor retematizar do que ficar ruim, do jeito que tá. Tipo, se alguma coisa que não tá dando certo ou não tá bom, entendeu? Não, é áudio, né? Esqueci. Melhor retematizar. Eu acho que vale a pena. Pode melhorar, pode piorar também, né? E pode não ser... É que tem outros fatores, né? A gente começa a pensar, melhorar lotação de parque, essas coisas e tal. Aí a retematização meio que não ajuda tanto. Mas eu acho que em muitas situações é melhor retematizar do que deixar como tá. Então. Pode ser, né? Por isso que eu falei o depende. Quando você olha de um ponto de vista de capacidade do parque, uma retematização não muda nada. Né? Ela, na verdade, por um breve período de tempo, enquanto aquilo lá está fechado, na verdade, reduz a capacidade e quando volta, geralmente volta despertando mais interesse das pessoas. Então você tem o parque que tem mais gente indo, então dá uma lotadinha extra, uma procura maior. Por outro lado, né, até usando como exemplo aqui, o recente do Country Bear Jamboree. Country Bear Jamboree era uma atração que ela tava lá pra jogar das traças. Ela tava lá antiguinha, com as músicas antigas. Eu gostava, mas as pessoas não estavam indo. Fizeram uma atualização, não foi uma retematização, mas quase foi. A gente pode quase chamar de uma retematização. Mantiveram o mesmo tema dos ursos, mas trocaram todas as músicas, deram um tapa lá e tal. Isso despertou de novo o interesse das pessoas, porque eles passaram a usar músicas que chamam mais atenção pro público atual. E aí a atração ganhou uma vida nova, ganhou um novo interesse de público e agora ela tá sempre cheia. Então, pelo ponto de vista operacional do parque, eu acho que é ruim, porque não muda, talvez piore. Agora, na maioria das vezes,
aí a gente obviamente vai entrar em alguns detalhes de algumas retematizações, a retematização acaba sendo um bom sucesso, porque entra ou um tema mais recente, ou uma coisa que chama mais a atenção do público atual. Às vezes é um tiro no pé, mas às vezes, na maioria das vezes é alguma coisa que vai empolgar mais a galera e trazer mais gente pro parque, né? E você seria capaz de conceituar o que é retematizar? Porque a gente fica falando, de repente o pessoal que está vendo ouvindo não faz a mínima ideia do que a gente está falando. Ou então faz uma vaga, mas não. Você consegue explicar o que é retematizar? Vou usar um exemplo bem recente. Na Rock and Roller Coaster do Aerosmith do parque Hollywood Studios. O tema dela é Rock and Roller Coaster estrelando o Aerosmith. Então o tema da montanha-russa era a banda Aerosmith, né? E aí eles tiraram o Aerosmith e colocaram os Muppets. A gente pode até categorizar e chamar ela de uma retematização light. Porque basicamente o mesmo ride, não mudou quase nada e muda algumas ceninhas, mas é o mesmo ride. Já, por exemplo, o caso polêmico, que a gente já falou aqui algumas vezes em outros encontros, a Splash Mountain. Era Splash Mountain, foi transformada em Tiana's Bayou Adventure. É o mesmo ride, tiraram todos os temas dos personagens, a música, a ambientação, tudo que era daquela atração que contava uma história, e aí incluíram uma outra propriedade intelectual, no caso da Princesa e o Sapo, da Tiana, com outros animatrônicos, outra decoração, outra música, outro tudo, mas o ride é basicamente o mesmo, é bem exatamente o mesmo, né, em termos de traçado, da queda e tudo mais, só muda a decoração, vamos dizer, é a decoração, é a decoração do ride. E retematização mais sutil, né, tipo It's a Small World, até de Hong Kong, em que eles incluem os personagens Disney em meio aos bonecos dos países, né? Uma retematização ou um upgrade? Pois aí que eu puxei por aí, entendeu? Isso é retematizar ou não? Mas sim, Mayara, vamos lá. Quando a gente fala do Figment, o histórico do Figment aí, era uma coisa, foi outra, nananã, a gente considera isso a gente considera ele aqui para a pauta como retematização ou é só a nova versão da mesma coisa? Pois é, não, acho que é só um upgrade, ou no caso é downgrade, né? No caso é uma piorada. Verdade. Será que esse ano vem aí, gente? Será que vão mexer no Figment? Eu acho que eles não têm coragem de mexer para melhorar, não. Se for mexer, vai ser para tirar, que já que vai mexer, vão ouvir bastante de uma minoria barulhenta, mas no fim das contas eu acho que tem mais chance do Figment perder a atração do que deles melhorarem a atração que ele já tem. É engraçado, assim, você falou isso agora de Figment, fico pensando, assim, foi exatamente o que você falou, Greg, assim, é outro tipo de coisa, é você subir um degrau ou descer um degrau, como eu também concordo, descer um degrau, que eu acho que é outra coisa, acho que não é retematizar, acho que você ficar dentro, imagina, gente, você fica dentro da mesma história, é a mesma história com o personagem central, você está, de certa maneira, contando uma outra história do mesmo universo. Então, o tema é o mesmo, né? Mas ele é um ótimo exemplo, Mayara, porque até para a gente poder explicar e raciocinar aqui. Da mesma forma que eu acho interessante é a história dos personagens Disney interferindo no It's a Small World, como é o caso da Haunted Mansion do Nightmare Before Christmas, né? Não é uma retematização, é uma interferência. Como é que overlay. Chama? Overlay temporário. É um overlay. Agora é engraçado, né? Comparando aqui, os personagens Disney, eles interferem muito menos na história do que Nightmare Before Christmas interfere na história do Haunted Mansion, né? Ali a história é assim como se fosse, o tema é uma casa mal assombrada, mas a história que está sendo contada ali é uma história do universo do filme, né? É só tá o mesmo. Troca a roupa sem tirar a coisa que tá embaixo, né? Na verdade, nem pronto, coloca em cima, né? Que fica um amontoado de coisa. Né? É a fantasia de carnaval que é só o tutu e a tiarinha e a plaquinha. É isso. É tipo isso. Ainda é a mesma pessoa, não teve um. Roupa de bloquinho. É a roupa do bloquinho. Só aí, que do Natal. Assim, mas uma das coisas que me fez dizer assim, sim, categórico, sim, é incômodo dizer esse sim, porque de certa maneira, na minha cabeça, assim, vamos chambrar lá, vamos enfiar outra coisa, que aquilo não deu certo.
do caso de Small World com os personagens, é tipo uma coisa que você coloca ela pequenas e que, pra mim, achei o máximo. Mesmo assim, antes até o dia, tá, gente? Nada a ver. Assim, acho que quando eu vi vídeo, eu falei, caraca, ideia genial. Até, né, porque não interfere tanto assim. Então, pra mim, que é meio canônico, né, pensar em Mary Blair, etc, aquilo tudo, foi, pô, adorei. Feira de Nova York, Feira Mundial de Nova York e tal. Então, assim, agora, na comparação, na balança, eu também fico pensando se para atrair público, um overlay assim, geral de uma Haunted Mansion, né, ela se atrai muito mais público, eu acho que sim, né, do que você fazer essa coisa meio a conta-gotas de uma atração tipo Small World, sabe? Eu acho que acho que tem alguns retematizações que elas têm a ver com agradar o público e outras têm a ver com resolver um problema. Eu acho que essa que a gente está falando, né, gente? É resolver um problema, né? Sempre é resolver um problema. Porque, por exemplo, a retematização de toda Dino Land lá no Animal Kingdom. Para mim isso não era um problema. Não era um problema temático, digamos assim. Mas a Disney entendia que eles conseguiriam fazer alguma coisa com uma propriedade, com um tema muito mais vendável, muito mais rentável em termos de venda de produto. Então, tiraram o dinossauro, colocaram a casita, né? Colocaram um encanto. E no dinossauro, na verdade, vai colocar Indiana Jones, né? Que aí para mim não faz muito sentido, porque eu não sei se Indiana Jones vende tão bem produto hoje em dia. Eu acho que não vende nada, né? São pouquíssimos produtos que a gente já vende. É verdade. Deus do céu, propriedade intelectual tadinha, que ela vai ficar... Preferia que eles pegassem o Indiana Jones, mexessem no show, dessem e fizessem voltar a ter as pessoas que quando eu estive lá antes, eu tinha vergonha de ir. E agora a única coisa que eu queria fazer era levantar meu braço e ir naquele palco e falar, eu quero ir, aí não tem mais. Eu fiquei assim, gente, e agora que eu tenho coragem? Foi o downgrade, né? Não tem mais voluntário, não tem a bola rolando mais. Gente, esse ano, vou prever aqui, hein? Vamos fechar. Já joguei aqui, vamos fechar, fazer outra coisa, eu não sei o quê. Eu preferia que eles derrubassem aquilo lá e fizessem alguma outra coisa melhor de Indiana Jones, porque um show temporário que já tá durando a idade inteira do parque é complicado, né? Mas não vão fazer, né? Porque agora com tanta coisa já em obra, gente, será que eles... E é um show que pega muita gente ao mesmo tempo, né? Então ele vai tirar muito da capacidade do parque, se fechar. E eu tava pensando aqui também em retematização, mas que não é por opção, nem para agradar fã, e nem porque para ajeitar uma coisa que deu errado. Se eu não me engano, a Tower of Terror da Califórnia, ela foi alterada para Guardiões da Galáxia porque perderam os direitos do Rod Serling e Twilight Zone, não foi por isso? A Disney perdeu os direitos? Foi por isso que ela teve que correr? Teria mudado de Orlando também. E a de Paris, que não mudaram. A de Paris não é a Twilight Zone, lá é só a Tower of Terror, né? Não? É assim. Ela é. Porque eu não lembro aqui, ou seja, foi uma coisa mesmo para aumentar a capacidade barra agradar fãs? Eu acho que não foi para agradar. O Avenger Campus. Pode ser. Desculpa, Greg, eu falei em cima de você. Eu ia concordar com você, eu acho que foi mais para dar o tema para algo que traz mais público. Guardiões da Galáxia é uma coisa que está em alta, né? Para vender. E nesse caso, né, gente, aí sempre tem, claro que é quem está envolvido, quem teve a ideia para retematizar, né? Com o Joe Rohde envolvido, meu Deus do céu, né? Envolvido a possibilidade de dar certo, né? Aliás, é agora em setembro, né, Greg, que o Joe Rohde lança o livro, já está em pré-venda, né? Acho que é setembro. Tá, o livro dele, né? O livro dele. É imperdível. Aliás, quem está vendo, escutando a gente, saiba. Ele vai lançar, acho que agora em setembro. Ele mesmo, semana passada, ele colocou no Instagram, ele abrindo caixa e pegando pela primeira vez, sabe aquelas cenas do literal unboxing? 8 de setembro. 8 de setembro? Quanto é que tá, Maiara, hein? Quanto é que tá essa coisinha linda? Tá, vamos ver. Joguei aqui a Amazon, tá? Vamos ver. Tá, vamos ver. É agora, hein? R$32,62. Tá com 7% de desconto. Aproveitem a semana do Prime Day aí, essa semana, hein, gente? Que horror, não posso fazer essa propaganda, né? A gente não tá ganhando nada da Amazon. Eu não vou falar nada. Enfim, você me bipa. Mas R$32,62. Desconto. Ou seja, tendo um Joe Rohde por trás, claro, né? Assim, a tendência é, aí eu apoio todo tipo de retematização, sabe? Então, eu apoio tudo. Agora, essas coisas... Porque a verdade é isso, né, gente? Assim, você... Como aconteceu e acontece na história dos parques Disney desde o início. Se tem alguma ideia genial, não necessariamente você precisa ter dinheiro
para aquilo ser genial, tá? Pô, pelo amor de Deus, quando você tem dinheiro, a possibilidade de uma ideia boa se transformar em ideia extraordinária é muito grande, você tem mais recursos, né? Mas não necessariamente ligado ao dinheiro. No caso do Guardiões da Galáxia na Torre do Terror, pelo amor de Deus, ele tinha muito dinheiro, né, à disposição, né? Como eu expliquei da Torre aqui, dos né? Guardiões, ela é um caso que a Torre de Orlando ainda é considerada a melhor, é a que desperta mais paixões, né? Ainda é da Twilight Zone, que não é um tema, uma propriedade que é de domínio da Disney, então sempre tem riscos, né? E a versão da Califórnia, ela nunca foi tão querida quanto a de Orlando. Então, é uma retematização que traz variedade, que eu acho legal, de você ter nos Estados Unidos 2 parques, um em cada costa, basicamente o mesmo ride, mas com temas bem diferentes, que trazem um fio, uma pegada totalmente diferente. Então, aí, eu acho que é uma tematização que é muito bem-vinda, mas muito bem-vinda. Porque, primeiro, que foi muito bem feito, né? O dos Guardiões da Galáxia é extremamente bem feito, é um ride maravilhoso, e traz essa variação. Então, se você vai numa costa, você vê uma, se você vai na outra costa, você vê a outra. Então, essa eu apoio. E aí, por exemplo, é o diferente do que aconteceu com a Splash Mountain. Na Splash Mountain foram outras motivações, mas eles pegaram as duas e retematizaram as duas. E aí entra quando você fez a pergunta, né, Bruno? No começo, se vale ou se não vale a pena, entra naquela calcanhar de Aquiles dessa pergunta. Que às vezes é um tema, é uma ride, é uma coisa que tem um fanbase, uma paixão tão grande envolvida, que as pessoas ficam com má vontade com a nova versão. Pois é. Assim, o que eu sempre fico pensando é que não sei se é ingenuidade minha romantizar um pouco a história, mas é esse processo de retematizar, e a gente sabe, a gente está falando aqui de agradar fã, ou então de não deu certo, tem que rever. Mas acho que chega um pouco perto da genialidade de papai Disney, de Walt Disney, né? Quando ele disse que um parque nunca estaria pronto, que sempre as coisas iriam ser modificadas. E assim, ele falou aquilo com o objetivo de, caramba, eu quero que... Tinha uma visão já de marketing naquilo, né? Precisa estar sendo renovado. Mas acho que ele tinha também aquela visão de, cara, coisas dão certo, coisas não dão certo. Então, aceitem que as coisas vão ser alteradas. Porque falar isso agora, é óbvio, tanta coisa a gente vê, gente, desde loja em shopping que abre e fecha outra. Então, assim, coisas sendo substituídas, a gente está acostumado. Ele dizia isso naquela época, né? Foi nem na inauguração, acho que foi depois, com o projeto da Tomorrowland de 59, né? Acho que foi. Que ele começou a falar isso, né? Mayara. Não, eu ia dizer que eu não estive ainda na nova Splash Mountain, tá vendo? Ela nem ganhou o novo nome dela é a outra Splash Mountain. A gente não vai nem chamar... eu não quero voltar a falar do meu problema com Adventure. Eu já na nossa última reunião, eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse nome, que eu acho tenebroso. Enfim, mas eu acho, tem uma outra coisa, eu não estive lá, então eu não tô falando com muita propriedade, mas eu acho que também tem uma questão de eles pegaram uma propriedade que tem coisas legais e não usaram as coisas legais daquela... Tipo, já tem músicas muito boas que eles... Eu estava para ter feito uma coisa melhor com a Tiana. Tem a questão do Song of the South é a parte do que eles podiam ter feito com a Tiana de melhor. Coisas melhores com A Princesa no Sapo, que é um filme muito bom e subutilizado, eu acho, em tudo. Enfim, eles podiam ter feito coisas muito melhores, eu acho, com a Tiana, com o Princesa do Sapo, enfim, com a trilha daquele filme que é sensacional. E aí é isso, tipo, fica abaixo do que a gente talvez poderia ter, eu não sei. Mayara, você é uma pessoa iluminada, normalmente. Hoje, então, você tá mega iluminada, porque você tá trazendo umas ideias geniais. Porque, assim, eu tava pensando agora, um sinal de que essa retematização de Splash Mountain não ia dar certo com a Princesa do Sapo, foi quando, na Califórnia, abriu aquele restaurante perto ali da nova Splash Mountain, como você falou, no Tiana Adventure e tal, e que todo mundo começou, caramba, porque a primeira ideia é que ia na New Orleans Square, naquela rua, e abrir ali um restaurante, tipo um restaurante mesmo da Tiana, né? E não, vai ser aqui, não porra nenhuma dali, foi ali fora mesmo, uma lojinha de você pega as coisas, bandejinha e leva ali fora. É legal, mas ficou a lojinha bonitinha, etc, etc. Eu falei, tem alguma coisa errada. A galera tá pegando esse tema de uma visão muito superficial, que é o que eu, Bruno, tá, gente? Acho que fizeram com a nova atração.
Mayara, eu acho que ficou, porque você falou, não exploraram bastante, porque acho que ficou no superficial, sabe? Acho que eles pegaram a história e isso reflete no restaurante lá, entendeu? Bruno, mas poxa, tinha que ser daquele jeito? Não! Por que tinha daquele jeito, né? Ai, gente, dava pra fazer um grande um negócio com, sei lá, muito Mardi Gras, outras princesas, sei lá, gente. Sabe? Enfia o pé na jaca, faz o Tiana's Palace mesmo, chiquetoso, com a Tiana com aquela roupa bonitona, fazendo meet and greet, faz logo a droga do character dining ali, e bota as outras princesas, é carnaval, ninguém liga, e finge que, sei lá, faz qualquer coisa, mas faz uma coisa com, sabe? Ao invés de derrubar o Rivers of America lá e a Tom Sawyer Island, colocar lá um negócio de carros, devia ter feito aquela área toda da Tiana. Ai, gente, exatamente. Eu não quero falar de Era New Orleans ali. Eu não quero falar de carros Magic Kingdom, eu não quero ter, com todo respeito a carros Lamborghini, coisa fina, mas... Sabe uma outra retematização que eu acho que vai na mesma linha da Tiana, bem pegando o Carolina que você falou, Maia, de ser meio pobre, de não usar muito bem, de talvez os caras terem pensado tudo meio jogado só pra colocar, a entrada do Zootopia lá na Árvore da Vida. Eu achei terrível essa versão do Zootopia. Achei terrível esse problema. Que é super bom, que dava pra fazer coisa boa, mas... E o que me vai pergunta? Eu jurei, e assim, eu só quebro. Desculpa, Guilherme, pode falar. Eu fui conhecer o Zootopia agora, achei deslocadíssimo no parque, assim, não fez sentido nenhum a entrada na árvore. E o curta, assim, é provavelmente a pior coisa do Zootopia que já fizeram. Porque ele tem uma série animada de curtas que é muito divertido, os filmes são bons, mas o que fizeram lá no parque, para ser uma coisa que vai ser repetida muitas e muitas vezes, eu achei, assim, fraquíssimo. Que doideira. Falando em Zootopia, aí eu fiquei curioso, eu jurei, gente, juramentos são feitos, tipo assim, quebrados. Eles sendo quebrados, né? Então, eu jurei que não ia perguntar aqui pro Felipe nada da viagem dele. Vocês sabiam que o Felipe, ouçam toda a enciclopédia Passaporte Orlando de Felipe Asia Tour, né? Felipe nos parques da Ásia. Aí, já que tô com Zootopia, eu tô quieto aqui, foi você que falou, fico perguntando eu, vi você no Instagram, colocando lá, entrando, aqui é menor, pequenininho. Eu fiquei em dúvida. Me deu a sensação me lembrou muito uma coisa Toontown, no sentido de, claro que Bruno, óbvio, Toontown, porque ali é uma pegada mesmo de desenho, de comics, vamos dizer assim. Mas é pegada superficial, porque eu tô fazendo com a comparação, sabe? Ou tem camadas ali, você percebeu camadas ali em Zootopia. Gente, eu tô falando quem tá ouvindo e vendo a gente, tô falando da Disney de Xangai, tá? Que o Felipe foi, que tem uma área voltada pra Zootopia. O que você achou, Felipe? É superficial, não? Não, é uma área muito caprichada. Ela é caprichada nos detalhes, eles trouxeram muito daquela ambientação do filme que a gente vê, eles fazem muito aquela brincadeira de animais grandes com pequenos, então você tem o poste, você tem a rua com a faixa de pedestre, e aí você tem o poste com um farol de pedestre, você tem um farol alto para girafa, ou no meio para um bicho e um pequenininho lá embaixo para ratinho. Então, assim, se você anda pela área, você começa a olhar todas as fachadas, todos os prédios, tudo, eles rechearam de detalhes relacionados ao filme, né? Sempre relacionado ao filme. Tem um storytelling legal ali na área, sabe? A única coisa que eu achei ela pequena, e pelo tamanho da procura, porque os chineses são absolutamente fissurados por Zootopia, eles são fanáticos, eles são viciados em Zootopia, é uma área que fica abarrotada de gente. Então, por exemplo, o Greg conhece lá o Marvel, o Avengers Campus, lá do California Adventure, que é basicamente 2 ruas, né? O Zootopia é menor, o espaço é menor até do que o Marvel, o Avengers Campus. Então, eu achei pequeno. A atração, o ride lá, o Hot Pursuit, também, ele é super caprichado. Eu achei alguns problemas conceituais com ele, mas ele é muito legal, capricho também, tem uma historinha legal que dá pra acompanhar, que não é exatamente a do filme, mas é uma história da continuação do filme. Então é interessante. Então, assim, eles trabalharam muito bem a área lá, mas muito bem mesmo, assim, em termos de, vamos botar toda
toda parede tem alguma coisa, tem uma referência, tem um easter egg, tem... Então é muito legal. Pra explorar ali, porra, você vai achar coisa pra caramba. Pois é, isso que eu tava pensando. É uma das coisas, inclusive, que faz com que a gente sabe, né? Faz com que as pessoas retornem aos parques, porque as coisas têm camadas, que é bem diferente do que a Mayara falou, né? Que vocês falaram em relação à nova Splash Mountain, que é a coisa superficial, né? Pegaram, foram adiante, então. Né? O azul do Pier do Animal Kingdom não chega... Cara, se você olhar pro que fizeram em Xangai e pro que fizeram no Animal Kingdom, é ridículo. E é a mesma empresa. Então, quer dizer, obviamente ali teve cortes orçamentários muito fortes ali, porque ela faz qualquer coisa aí só pra fazer logo, pra botar as utopias, que ainda, do meu ponto de vista, nem encaixa direito ali naquele lugar, mas tudo bem. E trago aqui, agora eu vou para uma questão big, tá? Que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas acho que cabe muito. Eu não falei, cara, eu levo isso, não, vou levar para comentar. A retematização do Epcot, né? Future World, né? Como foi retematizar. Assim, eu sou sincero, passado o tempo, aquela mistureba toda, eu não li nada de 2 pontos. Eu não sei se vocês leram, ouviram, viram, sei lá, que as pessoas tivessem odiado aquilo e que tivesse caído a frequência, a visitação. Eu não sei de nenhum dos 2 extremos, vocês sabem? Não que eu saiba, o Epcot continua sendo, acho que, 5º ou 6º lugar do mundo, né, de parque temático. Tá lá ele, firme e forte, né? Então, eu acho que, assim, querendo ou não, aquela mistura, né, Felipe, Mayara, Greg, acho que aquela salada, certo, né? Assim, eu finalmente pude conhecer o novo Epcot agora, mês passado. Eu gostei do que eu vi lá. Eu acho que principalmente para circulação dentro do parque ficou melhor. Acho que ele ficou mais fácil de andar, mais fácil de chegar nos lugares, de se localizar dentro do parque, porque eu ficava meio perdido lá, assim, eu achava meio um pouco confuso. Então eu gostei. Agora, com relação aos temas que eles trouxeram, aí descaracterizou completamente o parque. Aí, sim, esquece, já era o Epcot que já existiu, agora é outra coisa que não vai voltar a ser. Então, assim, podiam ter feito uma reorganização da área, mantendo temas que fossem aderentes ao objetivo original do parque, ou pelo menos semelhantes, né? No fim das contas, eles esqueceram que lá era para ter algum tema e começaram a colocar coisas diferentes. Então, eu acho assim, o parque meio que se perdeu. Nesse ponto eu sou contra, mas a reforma foi até positiva em alguns aspectos. Ficou um parque legal de visitar. O Future World perdeu aquela características de feira mundial permanente, né? E virou um campus da Apple. Eu tive a sensação, sabe quando você é criança, você frequenta um lugar, tipo, sei lá, você vai pra uma casa de praia e você volta nela quando você já é adulto e mudaram as coisas de lugar e tudo é diferente, você fica, nossa, eu vinha tanto aqui, eu me senti um pouco assim, tudo bem, eu fiquei muitos anos sem ir pra lá, mas tipo, entre a minha ida anterior ao ICP e o ICP teve um gap grande, e eu por algum motivo andava tranquilamente como se eu tivesse assistido lá no dia anterior, no Epcot. E quando eu voltei agora, eu fiquei, não sei, tem alguma coisa que não é minha casa mais, sei lá. Eu não reconheci o parque quando eu fui, assim, virou outra coisa. Eu não gosto muito disso, mas tudo bem, também pode ser muita rigidez cognitiva minha falar isso. Não, eu acho que trazendo um paralelo para minha vida pessoal, que eu estudei na escola de engenharia da UFMG. A escola que eu estudei, ela foi demolida e construíram um novo prédio no lugar. Quando eu volto lá no campus, que eu já voltei na universidade algumas vezes, eu vejo lá, essa é a escola que eu estudei. Mas não é a escola, porque ela simplesmente não tá lá. Fizeram um prédio completamente diferente, com tudo novo, assim, não... Eu tenho a analogia perfeita. Compraram um apartamento com piso de taco e botaram porcelanato em cima. É isso que eu tenho para dizer. Essa é meu highlight da minha participação agora. Pronto, acabou. Tema, Greg, eu fiquei em dúvida. O que você acha que é o tema agora da antiga Future World? Esquecendo o que eles inventaram, você sentiu alguma coisa que costure ou não? Não, eu acho que é tudo muito solto. Agora é só um bocado de atrações. É meio que como se fosse o Universal Studios, só que os temas não são filmes. Virou mais um parque de catadão de propriedade intelectual, mas assim, o Future World, você pode chamar de Future World, mas não tem nada de Future mais ali, ele perdeu a característica dele, não tem mais a fonte, então ele perde aquela sinergia, né, aquela energia cinética ali que ele tinha no centro. Sei lá, ainda mais com a Moana lá. Moana, o que você achou, Greg? Você acha que o parquinho molhado da Moana? Olha, quando você vai com crianças de 3 anos,
uma splash zone é o suficiente para eles ficarem durante mais de 1 hora seguida se divertindo, enquanto você vai se divertir no Guardiões da Galáxia que eles não podem entrar. Eu acho que o ponto é esse. E se tem o público e o público adora. Eu acho, sim, os meus meninos, assim, eles amaram as splash zones dos parques. Amaram, assim, de ficar encharcado e brincar. E aí era até o momento, por exemplo, lá no Epcot a gente foi no Guardiões da Galáxia, a gente se revezou, eu e minha esposa. Lá no Magic Kingdom, na Splash Zone lá do Dumbo, a gente se revezou pra ir na Tron, na hora que eles estavam brincando lá. Então, sim, tem o público. Eu acho que o público só não é o que o meu eu do passado, que não era pai. Igual assim, pagando língua demais. Eu sempre falo, já falei algumas vezes aqui que eu acho que o Tomorrowland Speedway é o espaço perdido lá no Magic Kingdom, até levar meus filhos lá felizes por dirigir pela primeira vez e querer repetir a atração várias vezes. Nunca mais falo para tirarem Speedway de lá. Sabe? Não tá mais aqui quem falou. Não tá mais aqui quem falou. Arrependo, peço desculpas. É uma atração muito importante. Só não era para mim. Agora é, né? Então. E pensando agora falando em Epcot ainda, da atração Maelstrom, né? Que entrou depois Frozen. Deixa eu tentar explicar. Eu achei desesperada e tosca a ideia de enfiar a atração de Frozen ali. Porque ali pegou uma coisa, meu Deus do céu, vamos olhar para World Showcase, onde é que tem alguma coisa que tem a cara de Arendelle? Noruega, claro, óbvio, né? Mas não é na Arendelle. Vamos enfiar ali a atração. E eu acho que ficou mais tosco ainda quando depois em Hong Kong, depois em Paris, criaram de fato a Arendelle, né, gente? Então eu falei, cara, aí você olha para o Orlando e fala, meu Deus, isso aqui é uma exposição de Arendelle no pavilhão da Noruega. Você sentiu isso um pouco? Você foi, Greg, agora? Fui, mas eu acho que o que a Mayara falou alguns minutos atrás sobre a Tiana, troca a Tiana por Elsa e Anna, é igual. Eu acho que é a mesma linha de raciocínio pro Frozen no lugar do Maelstrom. Era uma substituição que não precisava acontecer, personagem de um potencial tremendo, super amado por um tanto de gente, e fizeram uma coisa que não tá à altura das princesas de Frozen. Eu acho que o Frozen Ever After é um pouco melhor aproveitado que o Tiana Bayou Adventure, por ser uma atração mais curta. Eu acho que o da Tiana ficou uma atração longa, cheia de buraco no meio, porque não tem muito trajeto sem nada acontecendo. Como o Frozen é um pouco mais direto e mais curto, ficou legal, mas assim, é um potencial muito desperdiçado. Daria para fazer um negócio sensacional de Frozen, não que seja ruim, é uma atração boa. Eu acho que é melhor que o Maelstrom, inclusive. Eu acho que foi um upgrade, foi uma retematização boa, mas eu acho que ao fazerem isso lá, eles falaram, não precisamos fazer mais nada de Frozen. E aí falou, poxa, precisava de uma área inteira de Frozen. O lance do Frozen pro Maelstrom é justamente aquele que acho que cai no mesmo padrão, do mesmo que a gente falou agora do Canterbury Jamboree. O Maelstrom, pouca gente ia, e o Frozen hoje é uma das maiores filas do Epcot. Então, quer dizer, se provou acertado em termos de interesse do público, né? Eu também acho uma boa atração. Eu não desgosto do Frozen Ever After. O que eu acho um desperdício, e aí eu vou entrar na do Bruno e vou falar de uma experiência asiática. Oba. Se eles fizeram uma Arendelle do zero em Paris e fizerem uma Arendelle do zero em Hong Kong, por que eles copiaram um ride que foi um reaproveitamento do Epcot nas novas áreas, ao invés de fazer uma atração nova do zero? Eles pegaram e copiaram o Maelstrom retematizado de Frozen. Enquanto lá no Fantasy Springs, na Tóquio, que os caras não têm problema com dinheiro, os caras foram lá e desenharam uma atração absolutamente maravilhosa, nova, do zero. Então, quer dizer, o meu problema não é com o Frozen Ever After do Epcot. É deles terem copiado o Frozen Ever After do Epcot nos outros dois parques exatamente igual. Que pra mim não faz sentido. Mas eu acho que a sua própria fala mostra onde faz sentido. A falta de dinheiro, né? Pra economizar. É isso. É o queridinho Bob Iger do Bruno que quer pegar o mesmo projeto e ficar reaproveitando e copiando em todos os lugares. Cara, eu vi 3 Toy Story Lands absolutamente idênticas. Paris, Xangai e Hong Kong. São 3 Toy Story Land absolutamente idênticas, com rides feitos de prateleira, que o cara saiu copiando em tudo. Por quê? Porque Toy Story vende, ele não quer gastar muito, então isso que me irrita um pouco. Quando o cara tem a chance de fazer uma coisa nova, bonita, do zero, ele não aproveitou essa chance.
Frozen ainda, eu acho que é mais grave não, mas assim, grave. Mas enfim, eu acho que é mais complicado porque assim, foi o maior hit da Disney em um período muito grande de tempo, em que a ponto de tipo chegar à exaustão, de ninguém aguentar mais ouvir Let It Go, de ser tipo, tudo era Frozen, tudo era Frozen, tudo era Frozen, e eles só pegaram, retematizaram uma atração, assim, e fizeram um show que nem é tipo, é muito legal, tá, ótimo, tava lá. Mas, tipo assim, eles não fizeram um showzaço, tipo, que ele, sei lá, ai, gente, eu vou voltar pra falar de show, que nem o Aladdin, que ainda tô triste que tiraram o Aladdin do California Adventure e botaram Frozen no... Por que eles não meteram um Frozenzão assim, ó, Tinha, no Hollywood lá onde era o Studios? Aladdin, tinha um Frozen, só que Não, mas e era depois... maravilhoso, era um show incrível. Então, mas por que não fizeram uma coisa assim mais grandiosa? É isso, eles pegaram uma das maiores propriedades deles dos últimos tempos, nos últimos lançamentos, últimos tempos, vai 2014 já, mas enfim. 14, 13, enfim, sei lá. Mas assim, que em muito tempo não tinha uma coisa que era tão bombástica, de todas as crianças, todo mundo, a Frozen, a princesa Frozen e a Anna. Ninguém nem sabia a Elsa, ela já era... Ela era a Frozen. E eles só fizeram isso. Tipo assim, é isso. Pra mim, podia ter... Ai, sei lá. Eu não sei. Parece uma solução rápida pra botar a Frozen ali. E merecia mais coisa. Não que eu ame tanto assim Frozen, mas tipo, eu acho que, né, dava pra fazer uma coisa mais... Então, e eles repetiram o erro depois, né? Porque eles usaram as pressas Frozen ali, mas, por exemplo, Moana, que foi o segundo, né? Logo depois de Frozen foi a segunda explosão ali de uma personagem, de um filme, eles botaram no parque molhado, enquanto eles poderiam ter feito alguma coisa maior, melhor, com mais interesse, né? A Disney agora tá com o sucesso da Bluey aí, que só botaram lá um meet and greet num canto lá do Animal Kingdom, em vez de, sei lá, eu acho que eles são muito lentos nessa hora de fazer alguma coisa, de aproveitar esses grandes sucessos. Não, e Frozen ainda me deixa triste porque tem aquele sing-along que eles fizeram, que eles basicamente ficam passando vídeo com a letra da música aí embaixo, sendo que na Disneyland por um bom tempo teve um teatro que era como se fosse uma versão reduzida do teatro da Broadway, mega produção, super legal. Enquanto lá na Disney. E aí na Disney World bota um sing-along que tá lá tem mais de 10 anos e não melhora. É porque tá sempre cheio, né? Então. Que é ar-condicionado, né? E aí é a experiência do carro, da criança no carro que pede para botar o Let It Go. Só que aí ela tá na experiência coletiva do Let It Go no carro. Que, ai, gente, é isso. Só quem viveu sabe. Em show, né? Que aí a mesma coisa quando você... A mesma coisa não, né? Eu sei que você tá vendo ao vivo. Mas é a coisa coletiva, tá todo mundo naquela vibe. É óbvio que vai estar sempre cheio, mas podia ser muito mais, né? Podia ser muito melhor. Eu acho. Podia ter o show mesmo. Ai, gente, enfim. E ó, juro que agora eu não vou mais, depois dessa última vez aqui, voltar à Ásia com o Felipe, tá? Mas eu sou obrigado a falar. Não prometa o que você não pode cumprir, Bruno. Mesmo, porque daqui a 5 minutos eu tô falando de novo. Vamos lá. Felipe, olha só, retematizar de outra forma. O que você achou do clássico, da história clássica de Piratas do Caribe, a clássica, de repente tem o filme em Xangai? A atração em si a gente sabe que é esplendorosa, magnífica, blá, blá, blá. Você pode falar sobre isso, por favor, tá? Esplendorosa, magnífica, blá, 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 mas assim, no universo paralelo, podiam ter pego a mesma mitologia da atração e continuar e subir um degrau, até como o Greg falou, né? De subir um degrau, ao invés de trazer o filme todo. O que você acha? Sim, eu acho que poderia, porém, eu acho que ali tem a ver com uma questão cultural dos chineses mesmo, pelo que eu entendi, da forma que me pareceu como eles curtem ali as coisas do parque. Por exemplo, me parece que o chinês, ele não é apegado à Disney clássica. Ele não é apegado, que nem nós, a uma Haunted Mansion, a um Small World, que nem tem Small World lá. Ele não é apegado a esse clássico Disney, as animações clássicas da Disney. E o Piratas do Caribe é um filme que fez uma puta bilheteria, fez um sucesso grande lá no cinema. Então, para eles lá, faz muito mais sentido você fazer em volta do filme do que fazer em volta da atração original, né? E é legal que eles... Aí entra na mesma coisa que a gente falou do Guardiões da Galáxia e da Twilight Zone dos parques dos Estados Unidos. É legal você ter um Piratas do Caribe que é totalmente diferente e que os filmes
são bons. O filme é legal, eu adoro os filmes do Pirata do Caribe. E é uma atração, cara, vale 40 horas de voo pra ir lá só pra ir nela, entendeu? Ela é espetacular. Os caras realmente fizeram um negócio de outro nível ali. Você acha que é a melhor do mundo? A melhor atração Disney do mundo? A mundo no sentido de que você já viu. A minha favorita ainda é a Tower of Terror, do Twilight Zone do Orlando. Número 1, no meu coração. Mas ela tá lá em cima no top. É que dessa viagem eu voltei com a Mystic Manor também bem quentinha no meu coração, ali bem no top lá em cima. Mas essa atração é de longe uma das mais incríveis que a Disney já fez. É fato. Mas é legal que ela seja do filme, não do tema original de Piratas do Caribe. É diferente. Pelo menos quando você vai lá, você vai ver uma coisa diferente. E pegando essa pegada, mas não China continental, mas Hong Kong, né? Essa mesma pegada de, né, a relação dos chineses com espíritos aí, não dava para fazer Haunted Mansion, fizeram Mystic Manor, pegando uma outra história, né? O mesmo raciocínio, né? E assim, deu um certo como o Pirata do Caribe de Xangai deu certo também, né? Acho que são as duas coisas, ou seja, é um outro exemplo de retematização, um outro caminho que dá certo, né? Você pegar uma história diferente debaixo de um guarda-chuva, né? Que é Casa Mal Assombrada, entre aspas. Beleza. Piratas do Caribe, você coloca outra coisa, né? Eu gosto muito desse caminho. A Mystic Manor, ela é uma digníssima sucessora da Haunted Mansion. Haunted Mansion, pra mim, ainda até hoje, é uma das coisas mais incríveis que o Imagineering da Disney já fez. E ver que os caras conseguiram, depois de muito tempo, criar algo novo, original, e que sucede, né, de forma gloriosa, como eles fizeram ali com a Mystic Manor, é maravilhoso. É muito feliz. É muito legal ter isso. Eu acho fantástico. Existe alguma retematização em vista de atração nova mesmo, por exemplo, do que estão fazendo no Hollywood Studios, Tá vindo a retematização. Aí eles demoliram e botaram abaixo. Tem a questão do carros que a Mayara não gosta de falar lá no Magic Kingdom. Mas no Animal Kingdom tem toda a retematização ali da Dino Land, né? Que ali é uma retematização. E o ride do dinossauro vai ser o mesmo ride, vai ser retematizado para Indiana Jones. Acho que esse é o pior exemplo atualmente, né, Felipe? Acho que esse é o pior exemplo, né? É você pegar, tirar um tema, enfiar outro. Foi o que a gente conversou aqui, que já tá velho, a gente não sabe, que tipo, Indiana o quê? Né? Pois é. E tem lá o Muppets, né? Que o Muppets Courtyard virou Monstrópolis, né? Vai virar Monstrópolis. Então o teatro do Muppet Vision 3D vai virar algum show de monstros que a gente não sabe ainda. Mas a área como um todo é uma retematização com um upgrade, porque a montanha-russa é nova. Ela não é uma retematização. Então é efetivamente uma retematização com um upgrade, com um aumento de capacidade, com um ride novo. Eu nessa aí de Monstrópolis, eu tenho uma coisa pra jogar, porque aí alguma coisa vai ser tematizada. Eu estou imaginando, tá? Tô assim, teorizando. Eu tô teorizando depois de todos os milhares de vídeos de D23 Predictions que eu já assisti no YouTube nas últimas semanas. Que é isso que eu faço agora. Vamos ter um teatro com monstros. Com sabe-se lá o quê. Se é o Manda esse treco de volta, senão o bicho pega, o musical. Tem que ser isso, pelo amor de Deus. Se não for isso, tem que ser isso. Faço revolta. O que vai acontecer com o Left Floor? Vai continuar lá. Será? Ou... Tipo assim, eu tô dizendo porque eu vi alguém falando, eu acho que eles fecham o Left Floor, ou tiram, fazem alguma coisa. Será que eles fazem alguma coisa? Será que vão ter um segundo, uma atração só fechada, sem nada na Tomorrowland, triste? Será que essa é o gancho pra eles fazerem na Tomorrowland? Não sei, joguei. Fiquei pensando. Até hoje não substituíram o lugar do Stitch, né? Espaço vazio. Mas o Left Floor é um negócio muito fácil de retematizar, porque é basicamente um telão, né? Então eu não sei, talvez mais fácil até que a atração do Stitch de retematizar. Com certeza. Mas eu não sei. Porque eu tô pensando que assim, eles mexeram no bus. Eu não sei. Eu vi uma pessoa falando e essa pessoa conseguiu plantar uma semente na minha cabeça de que agora eu acredito que eles vão mexer na Tomorrowland. Eu não posso ficar acreditando nessas coisas. Todo ano é a mesma coisa, né? Eu vou acreditar que tem o Pavilhão do Brasil, eu vou acreditar que eles vão mexer na Tomorrowland, eu vou acreditar em tudo. Mas eles vão mexer na Tomorrowland, eles vão retematizar o Carousel of Progress, colocar então, mas tem mais uma coisa. Então, será que não vem mais coisa aí? Eu tô pensando nessas duas atrações. Uma que já tá largada
e a outra que tem motivos para eles resolverem tirar o pull do plug no Monstros. Não sei. Eu não sei o que eles colocariam no lugar. Eu não sei o que eu colocaria no lugar ali. Eu acho que eles vão deixar aquilo lá, que deve ser uma atração que tem custo baixo de manutenção também, tem vazão, não tem por que tirar, não. Se fosse uma coisa que ficasse vazia, mas não. Aí, sem querer voltar à Ásia, não é minha intenção não, tá, gente? Por favor, são coisas que vêm à minha cabeça e me possuem, eu tenho que falar, né? A gente não deve guardar isso, né? Felipe, como é que é essa história de Main Street em Xangai de repente vira Mickey Avenue? Cara, é muito estranho. Não tem Main Street lá. Não tem Main Street lá. Você entra por uma praça larga e de repente você abre numa praça mais larga ainda e o castelão gigante lá no fundo. Então não tem aquele corredor que a gente está acostumado a ver nas Disneylands ao redor do mundo, então, do prédio da Main Street sempre emoldurando o castelo no fundo. É estranho. É bem diferente. Assim, o parque dá um nó na sua cabeça. Especialmente quando a Tomorrowland que devia estar aqui, sabe? É muito estranho. Pelo que entendi, né? Eu li, né? Vocês leram também? Main Street, aquela que fazia sentido colocar ali, blá blá. Então, tiveram a ideia de fazer uma, entre aspas, Main Street com uma pegada meio Toontown também, uma coisa meio de personagens e tal. E assim, eu falei, pô, beleza, então aquilo ali vai ser uma rua tão viva quanto a Main Street. Pelo que eu notei, tem muito prédiozinho, casinha ali, que não é nada, né? É só cenográfico, né, Felipe? É loja, tem umas lojinhas, restaurantezinhos, mas é pouca coisa. Tem muita coisa cenográfica, mas ali onde fica ali o Guest Relations também. Não chega a ser um Toontown, tá? Não é isso, não é isso. A praça é muito bonita, é bem arborizada, tem umas estátuas dos personagens ali, mas você acaba passando por ela. Entendi. E chega lá nos Gardens of Imagination lá. E outra coisa também que eu tava pensando, que assim, eu acho que é outra dimensão de retematizar. Uma coisa que eu adoro, não sei se é o caso de vocês, que eu ficava, quando tava pra inaugurar quer dizer, quando anunciaram Xangai e quando anunciaram agora do Abu Dhabi, sabe-se lá pra que caminho vai isso, mas tudo bem. A primeira coisa que eu penso é, caramba, como é que vai ser o castelo? Que é uma das coisas mais legais, que, nossa, quando tava em Xangai, quando saiu a primeira arte conceitual, eu falei, caramba, e essa é uma coisa meio monstruosa. E até hoje eu acho, aí eu não sei, Felipe, se você acha a mesma coisa, porque a primeira arte conceitual, a primeira foto mesmo que eu vi do castelo, falei, gente, parece um castelo estilo Haunted Mansion, uma coisa meio, sabe? Um castelo mal assombrado, uma estrutura. Então, é uma coisa que sempre mexe com a minha cabeça. Falei, caramba, e aí, uma coisa que eu também não entendi até agora, pelas artes conceituais, como é que vai ser o castelo de Abu Dhabi, né? Não sei, eu não entendi ainda. Castelo de cristal ou de gelo, alguma coisa que parece um castelo da Elsa. E aí? Não ficou claro para mim, porque ele me lembrou muito opções lá atrás, quando estava para inaugurar a de Paris. Que, não sei se vocês já viram, que primeiro tinha uma opção futurista mesmo e tal. Falei, gente, vai ser essa pegada meio futurista? Acho que não, é que você pegou, né? Esse caminho, acho que vai ser uma coisa mais, sei lá, uma possibilidade de um castelo Frozen, não sei. Pode até ser. Eu acho que eles não vão inventar demais, não. Tem que ser de alguma propriedade forte. Eles vão, acho que tende a ser Frozen mesmo. Pois é, que aliás seria uma ideia. Pode falar. Eles vão para a solução que eles já fizeram, tanto em Xangai quanto em Hong Kong, que é um castelo de todas as princesas. Quer dizer, eles já não estão mais indo só para uma, né? Então, os dois, eles são multitemas, digamos, abrange tudo, né? Pode ser que eles façam alguma coisa que ele tem aquela cara de cristal, mas ele é de tudo. Eu não pesquisei ainda, da mesma forma que China é louca por Zootopia e tal, eu não fiz uma pesquisa para saber personagens e propriedades intelectuais da Disney no Oriente Médio, não sei o que é mais bombado, ou se, né? Não sei o que eles vão pegar por ali. Porque é uma saída para entender, porque eu achei a arte conceitual muito louca, tipo, né, uma espiral meio azulzinha. Eu falei, gente, que doideira é isso, né? E vai ser um parque indoor, mas pelo que eu percebi, o castelo não, né? O castelo vai ser fora, né? Eu não sei como é que vai ser. Então, se fizer um parque indoor, o castelo vai ser pequenininho, né? Se você colocar ele para dentro, para debaixo do telhado. Não tem como. Pelo que eu entendi é isso. É o castelo para fora e o resto tá dentro. A maioria do parque, sei lá. Eu tô olhando aqui a imagem do castelo. Não é muito louco? O que você achou? É a Elsa, né?
Elsa. É pra ver se pelo Qualquer menos coisa visualmente diferente as pessoas baixam um pouco a temperatura e sentem um pouco de frio naquele calor do inferno lá no deserto. Pois Acho que qualquer coisa diferente da Elsa vai ficar estranho nesse castelo assim. Pois é. Então, não sei, eu tô tentando desvendar o que mais eles poderiam. Mas é a Elsa, gente. Eu não sei, não consigo ver outra coisa entrando aqui. A menos que tenha outras coisas em outras partes desse castelo que não dá pra ver nessa imagem conceitual aqui, mas. Mas até voltando pro nosso tema, já que tá falando de castelo, eu queria perguntar pro Bruno, lá que foi pra Hong Kong também, que a gente lá em Hong Kong a gente tem um único caso Disney de uma retematização de castelo. Exatamente. E brilhante. Não sei se você gostou, Felipe, mas eu, quando fui chegando perto, falei, cara, brilhante. Porque você Muito legal. no castelo antigo, porque fica tatuado na nossa mente, porque era exatamente o castelo da Disneyland. Então, aquele castelinho. Aí quando você olha pro castelo, a gente que conhece, né, Felipe? Quem não sabe de nada, né? Você percebe ali, falei, gente, eles foram ali atrás. Nossa Senhora. Eu achei. É legal. Os caras mandaram bem pra caramba nesse castelo de Hong Kong. E assim, e ficou aí com a história da montanha, as montanhas atrás, e do lado esquerdo você vê a montanha de Frozen, da Elsa, né? Então você percebe ali atrás, cara, nossa, eu achei mesmo, falei, cara, até porque foi a coragem deles, né? Vamos ser sinceros, que eles assumiram, gente, pelo amor de Deus, isso não tinha acontecido, tanto que eu lembro bem, quando a primeira vez que eu li que iam retematizar o castelo, eu falei, gente, é fake news. Verdade. A Disney vai assumir que o castelo não deu certo e eu não tinha saído ainda, que iam construir a partir dele, logo depois saiu, né? Falei, gente, vamos botar abaixo um castelo, que é o castelo modelo de Papai Walt da Anaheim. Que isso? Como assim, né? Heresia. Aí logo depois, semana seguinte, a própria Disney começou oficialmente a dizer, não, a magia vai se fazer, a gente vai construir ao redor e o castelo vai crescer. Realmente, né, Felipe? Foram brilhantes disso, né? Sim, não, os caras mandaram bem demais. Ali, olha, que trabalho de retematização. Ali foi muito bom. Pois é. Eu falei, gente, aí tem a ver com a ideia, tem a ver com quem está envolvido, até os Imagineers envolvidos, por exemplo, na Mystic Manor, né, Felipe? É o John, eu nunca consigo, Joe Lenzizero, nunca sei o Lenzizero, você sabe, Grego? O sobrenome dele é Joe Lenzizero, alguma coisa assim, né, que eu nem sei onde ele foi parar, só sei que ele não tá mais na Disney, e ele foi responsável pela ideia do Mystic Manor, de tudo no Mystic Manor, né? Quem tá envolvido, né? Então, vocês, indo para esse caminho, mas até pensando adiante, o que vocês acham da visão do nosso novo papai, meu tio, porque, né? Ele jamais será meu papai, porque titio é Bob. Né? O que vocês acham, Josh Amaro, pensando agora? O que vocês acham da visão dele de Imagineering? Vocês já conseguem perceber alguma visão dele? Ele tem respeito pro Imagineering? Porque isso tem a ver com retematizar também, respeito, né? Olha, Eu acho que vai dar pra sentir de verdade quando ele fizer os primeiros anúncios, que por enquanto ele só tá dando continuidade ao que já foi anunciado. Então, vamos ver o que ele vai cancelar e o que vai anunciar de novo. E D23 tá vindo aí, né? É agosto, né? Agosto? 11, eu acho. O que eu acho que já é uma pílula do que a gente pode esperar do Daddy Josh, a respeito disso, Bruno, inclusive, agora lembrei, qual que é o mais recente que reabriu aí, depois de um revamp, uma retematização, não retematização, mas uma melhoria, que é o Millennium Falcon Smuggler's Run, né? Que eles colocaram o Mandaloriano e o Grogu e colocaram cenários múltiplos que você pode escolher e você pode cair em missões diferentes e são de planetas conhecidos dos filmes favoritos da galera. Então, quer dizer, o Josh sabia que a Millennium Falcon era uma atração não amada. Ele sabia que ela tinha problema. Então, eles foram lá e eles tentaram consertar. Colocando uma propriedade atual deles que eles sabem que é vendável. Se bem que aí eu acho que é uma outra que eles perderam um pouco o timing de colocar o Grogu e o Mandaloriano, né? Mas ele, por exemplo, eles sabiam pelos reviews e pelas críticas que o papel lá do engenheiro na Millennium Falcon era todo mundo odiava ser porque não fazia porra nenhuma. Aí os caras foram lá e deram uma nova função importante. Então, quer dizer, eles tentaram, eles tiveram um feedback, viram qual o problema e tentaram consertar. Não sei se consertou 100%, mas parece que tá melhor. Então, quer dizer, eu espero que ele siga nessa mesma linha de ouvir os visitantes, de ver a questão da melhoria da
experiência do visitante de não só ser o cara que vai direcionar só pro que é mais vendável e ponto final, entendeu? Eu espero. Me parece que essa modificação do Millennium Falcon vai nessa linha, mas não sei. Vamos ver, vamos aguardar agora. Acho que essa D23 vai ser o melhor termômetro que a gente vai ter disso aí. E falando agora não de retematizar, mas de tema, gente, eu tava esperando, porque disseram que agora vão anunciar, por conta do aniversário de 10 anos da Disney de Xangai, vão anunciar a possibilidade de um segundo parque em Xangai. O que anunciaram foi o terceiro hotel, beleza. Mas esse momento dos anúncios, Felipe, já acabou? Ou o momento dos anúncios ainda está por vir? Ainda está acontecendo coisa lá? Ainda podem anunciar, tipo esse mês, um parque novo? Então, eles estavam esperando que fosse anunciar isso ali na cerimônia de 10 anos de aniversário de Xangai, né? E aí veio o anúncio só do novo hotel. Não sei se eles estão segurando isso pra D23, não sei. Eu acho que se não for na D23, esquece, morreu mesmo. Na verdade, não morreu, nunca houve essa possibilidade. Vai que é que nem aquele rumor todo ano que requenta. Eu sei que estão construindo um quinto parque Disney Orlando. Todo ano essa desgraça. Alguém fala que sabe que tem informação privilegiada porque estão enterrando um tubo novo de água num terreno e é um parque novo da Disney, sabe? Uma merda dessa. Toda vez. O Selby, aliás, Selby deveria estar aqui, caramba. Aliás, Selby, se você está vendo e ouvindo a gente, venha, né? Participe ao vivo também. Mas ele me disse que um dos rumores para o segundo parque de Xangai seria uma espécie de Epcot. Eu falei, gente, Beleza, vamos ter o Westcott, que seria a versão, né? Dynacot. Pois é. Assim, seria bem legal, uma coisa completamente fora do modelo da Epcot, né? Porque faliu esse modelo, falamos sobre isso aqui. Mas eu gostaria de uma ideia de, sei lá, alguma coisa, mas pelo jeito, né? Agora, que vão fazer um segundo parque, falando dentro da ideia de tema, né? Em Xangai, acho que isso é meio óbvio, né? A gente, qual vai ser o tema, né? Eu acho que tem público para isso. Um Adventure World cheio de multitema, que é maior. Pode ser, exatamente. Eu queria banir a palavra adventure da Disney, proibir o povo da Disney de usar essa droga dessa palavra. Tudo é fulano, é personagem, tananã, adventure. Gente, chega. Eu poderia fazer uma reunião só sobre isso, se vocês quiserem. Que ódio. Pois é. Alguém sabe de algum restaurante que ele foi retematizado por problema? Por problema. Não simplesmente, vamos substituir. Vocês lembram de algum? Problema? Olha, problema eu não lembro, mas na minha cabeça vem o Pizza Planet, que virou Pizzerizo, e agora vai virar alguma coisa de monstros. É verdade. Eu mas não lembro também. Igual, então não mudou nada. Pois é. Ok, gente, acho que chegamos. Mais alguém pode falar? Aí falando de Universal, né? De Universal, toda a área do Lost Continent que virou Harry Potter e Wizarding World de Hogsmeade, o restaurante que era o Merlin. Como é que era? Esqueci o nome, era Merlin alguma coisa, que era um restaurante do Merlin, virou o Três Vassouras. No mesmo lugar. Aí mudou a refeição. Nossa senhora, aí é a retematização. Agora provavelmente vão retematizar o Mitos, né? Porque o Mitos é um dos restaurantes queridinhos de Orlando e aí não sei nem se eles vão derrubar o Mitos. Será? Será que vão se desfazer do banner do... Então, por que eles estão fazendo? Aquele Thunderfall Terrace lá do Jurassic Park, ele vai ser fechado e vai virar um restaurante de mesa, serviço de mesa. Estou triste. De alta cozinha. Estou triste. Então tem muita gente achando que eles vão levar a operação do Mitos para lá e o Mitos, junto com todo o Lost Continent, vai ser derrubado. Já tá quase todo o Lost Continent derrubado. Caramba! Ai, gente, tô triste. O Thunderfall Stairs tinha um arroz, feijão e pernil, sensacional. Muito gostosinho. Delícia. Falando em Harry Potter, lembrei uma coisa de retematização. Gente, o que vocês sabem de detalhes? Por exemplo, tá vendo a série da HBO aí. São outros atores. Os cenários são outros, entre aspas, dentro do possível. Vocês sabem como é que eles vão lidar com as atrações? As atrações vão ser tipo assim, a versão dos filmes que a gente viu, não vão alterar nada daquilo, e quando a série começar a fazer sucesso, que é fatal,
Como é que isso vai entrar ali? Vocês leram alguma coisa? Eu acho que vai ser merchandising. Só. A gente já viu que tem brasões novos para as casas, para Hogwarts, toda a identidade visual, gráfica de Hogwarts tá sendo alterada. Eu acho que isso vai refletir em merchandising que vai ser vendido lá no parque, mas as atrações em si não tem por que mudar porque elas fazem referências aos personagens dos filmes, né? Então, acho que não teria por que mudar isso agora, não. E uma coisa, Greg, que eu não notei, assim, eu vi cenários e tal, não sei o que, mas eu nem sei, pode ser uma coisa possível, que a série respeite, até porque, e uma coisa que eu li é que a série, ela vai atuar, até porque é uma série em temporadas, né, gente? Ou seja, cada filme, cada livro vai ter mais tempo para se mostrar, né? Em que eles vão atuar em mais camadas, inclusive camadas, isso que eu vi, de cenários. Mas eu fico em dúvida também, Greg, se os cenários vão ser os mesmos, só que na série, mas com mais detalhes, sabe? Tipo assim, Hogsmeade vai ser aquilo mesmo, só que mais detalhado. Você vai reconhecer os cenários dos filmes na série, mas com mais detalhes. Que seria uma saída. Porque você está falando isso, gente, pode ficar meio estranho. Uma retematização, né, em relação à série, fica estranho em relação ao filme. Pô, tu vai aos parques. A galera mais nova, então, vai entrar na série, porra, parque não tem aquilo? É estranho, gente, vai ser estranho, vou ser sincero. Eu acho que é mais estranho se usarem o mesmo cenário e aí a pessoa chega lá esperando ver alguma coisa da série e não vê. É melhor manter as coisas separadas mesmo. Os filmes vão continuar existindo. Não vão deixar de existir os filmes. E eu ainda acho que os filmes vão continuar sendo a fonte principal de Harry Potter para próximas gerações. E também, assim, eu não sei como é que funcionaria isso contratualmente, pensando que, tipo, qual que é o acordo dos atores, né? Da autora do livro com a pessoa, a Universal e com a HBO, porque aí é HBO a série, né? E até o contrato de imagem dos atores que estão lá no parque. Não, então, eu não sei como é que... porque aí é uma nova coisa da Universal usar esse produto da HBO, né? Mas, Maia, eu fico pensando assim, tá legal, mas aí os parques já chegando à conclusão que não vamos, então, ganhar dinheiro com a imagem dos novos atores dentro dos parques. Nossa, que vai vender coisa doidada, mas eu não sei se eles mudariam as atrações para refletir a nova... E tem outro embrólio nessa história toda, né? Os parques foram construídos quando a propriedade do Harry Potter era da Warner, né? E a Warner hoje está sendo comprada pela Paramount. Então hoje quem manda na bagaça é a Paramount. Então aí é outra pegada, é outro negócio, é outro tudo, né? Pois é. É o tipo no futuro que a gente pode fazer quando tiver pronto, a série no ar e tal, não sei o quê, para falar isso, né? Como é que vai se refletir? Será que vai ser na pegada que o Greg falou? Vai ser coisas mais sutis, merchandising e tal? Não vou mexer em atrações e tal? Não sei. Eu acho que vai ficar uma coisa meio Frankenstein. Esses dois universos convivendo nos parques. Mas, né? Não sei. Porque é um fato. Aí tem também... até com... Porque todo mundo vai querer comprar de novo as mesmas roupas com o escudo novo da versão com os emblemas das casas da versão da série. Aí é mais dinheiro que vai entrar para o universo. Uma nova coleção de varinhas, só que com as varinhas da série. Isso aí, ó! Gente, com certeza é isso. Só que o meu raciocínio é só isso. Eles teriam muito mais dinheiro coisa para fazer nos parques do que apenas isso, entendeu? É esse ponto. Tudo bem. Não precisa disso, não. Gente, eu não sei se entra numa coisa... Tem duas coisas, né? Eu não sei, tem dois, talvez, exemplos não, mas enfim, casos. Marvel Super Hero Island, que aí tem toda uma outra coisa nova depois do que já era de quadrinhos e eles não puderam também, né, mudar nada, mas tá lá e manda ver. E não sei, Galaxy Z, tipo, eles foram na trilogia nova e não era uma boa ideia. Então também não sei se a Universal tentar correr pra fazer alguma coisa com o filme, com a série, não vai ser não sei. A Universal tá indo sempre pelo que já tá consolidado, né? Eles não estão atacando muita coisa nova, né? Não, acho que talvez eles já teriam metido a série nova no... não sei, porque também não sei. aí... Pois é, isso que eu tô curioso. Pois é. Cara, pois é. Coisas loucas. Podem fazer um show, um desfile, um show, alguma coisa assim, com
a realidade da série, ou uma atração só para a série. Não sei, essas coisas podem conviver. É o que você falou, Mayara, pode acontecer isso também, as duas coisas conviverem nos parques, não? Entendeu? É a ver, né? Eu, se fosse ele, não mudava nada. Deixa do jeito que tá. Não mudava nada, não. Arthur, ficamos retematizações, vamos ver o próximo encontro que será, né? Você que está vendo e ouvindo a gente, fique de olho. Felipe, quer fazer o nosso encerramento aqui, por favor? E o nosso jabá, se for o caso, você tem que fazer, né? Aliás, inclusive, toda a biblioteca de Felipe World Tour, World não, Asia Tour, vamos lá. É isso aí, então aqui você provavelmente deve estar ouvindo ou vendo isso aqui no canal do Passaporte Orlando, então lembrando que temos muito mais episódios falando de muitas coisas de Orlando e minhas recentes viagens lá pelos parques da Ásia, então pode ficar à vontade para procurar aí nos agregadores, né? E lembrando que você pode participar desses encontros aqui e dar sua opinião, vir aqui falar na nossa cara que a gente tá falando um monte de merda e discordar da gente. Muito bom. Mesmo. É só se inscrever pelo link, né, que é o bit.ly/inscrever-sp para você participar. Você vai receber o e-mail do Bruno quando estiver perto do próximo encontro e você vem aqui e conversa com a gente. É isso. Dona Mayara, falar alguma coisa? Apenas boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. É isso. Seu Greg. Sem jabá. Mas que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Todos nós. Valeu, Tchau. gente. Obrigado. Até a próxima. Até mês que vem, gente. Até. Tchau, tchau.